Começa agora o Rádio MP Entrevista, um programa do Ministério Público de Minas Gerais. O assunto de hoje é o consentimento, uma manifestação da mulher clara, livre e consciente, de vontade, para participar de qualquer situação, seja sexual, afetiva, médica ou social. E a gente vai conversar sobre esse assunto com a coordenadora da Casa Lília, Centro de Apoio às Vítimas, do Ministério Público de Minas Gerais, promotora de justiça Ana Tereza Giacomini. Recentemente, a Casa Lília lançou uma cartilha com orientações para profissionais de várias áreas sobre o tema. Olá, promotora Ana Tereza, seja muito bem-vinda ao Rádio MP Entrevista. Essa cartilha coloca a vítima no centro das atenções e a quem ela se dirige? Tem como objetivo ser um apoio técnico para os profissionais que lidam com esse tema dos crimes contra a dignidade sexual. E vai ter como uma premissa básica desmistificar pontos cegos que acabam induzindo a leituras equivocadas, leituras errôneas sobre um suposto ou possível consentimento das vítimas diante dos crimes sexuais. Então a gente traz com essa cartilha breves reflexões, buscando promover uma reflexão sobre, de fato, o que é consentimento, sobre por que a gente precisa falar disso e também de forma a reduzir aquilo que a gente chama de vitimização secundária ou revitimização, a incapacidade das próprias instituições, muitas vezes que vão lidar com o acesso a direitos das vítimas, de promoverem leituras adequadas sobre o consentimento e sobre a violência sexual. A gente vai trazer de forma resumida, breve, com uma linguagem bem simples, fácil, acessível, como lidar com essas questões, o que a gente entende por consentimento, que vai muito mais do que o não é não, que a gente está acostumado a dizer. A ausência do sim também pode redundar uma falta de consentimento, é isso que a gente busca trazer. Nem toda mulher, inclusive, está numa situação em que é livre para consentir. A Casa Lília vai trabalhar esses conceitos na cartilha como forma da gente evitar essas interpretações equivocadas e, de fato, analisar de forma adequada tudo aquilo que está por trás desses crimes contra a dignidade sexual. Ela se dirige a quem especificamente? A quem atende essas pessoas? Ela vai ter como um público-alvo os profissionais da própria justiça, que muitas vezes tem que avaliar isso no momento em que vai decidir se houve ou se não houve um crime, aos profissionais da segurança pública como um todo, que às vezes por leituras equivocadas acabam desestimulando a mulher, inclusive, de denunciar, aos profissionais da saúde que vão ter contato com essa mulher lá no primeiro momento, enfim, que o crime ocorre, promovendo os cuidados de saúde, profissionais da assistência social que lidam também diariamente com essas questões, da própria educação. Ela tem uma possibilidade de alcance para esses mais diversos setores. A gente fala que essa matéria ela é sempre intersetorial, ela passa por várias áreas, ela passa por vários setores que vão ter um papel fundamental no acolhimento dessa vítima, num adequado manejo, cada um com foco da sua atuação, mas que pode ser o que é fundamental para a vítima prosseguir ou não num ato de busca de responsabilização, de busca de acesso a direitos. Então, o que a gente quer é que uma vez que a vítima, então, decida procurar alguém, porque a maior parte das vítimas não procura ninguém, nós temos um problema de subnotificação enorme, que ela não encontre ali mais um fator, mais um empecilho para ela dar prosseguimento, então, naquele ato de coragem que ela teve de romper o silêncio. Então, a Casa Lília vai trabalhar isso para que não sejam produzidos novos danos para essas mulheres por esses profissionais e, ao mesmo tempo, para garantir que a gente busque a justiça de forma mais adequada, porque não houve um desestímulo de maneira equivocada naquele momento. Promotora, quando a senhora fala leitura inadequada, o que é mais comum? O que as pessoas confundem, essas pessoas que atendem as mulheres vítimas de violência, as pessoas vítimas de violência? Onde é que está a leitura errada? Vamos dizer, onde é que está isso? Qual a principal leitura errada? Existe a principal? Há um entendimento, às vezes, equivocado, baseado em mitos, baseados em exigências que estão por trás de questões ligadas ao próprio patriarcado, que vão muitas vezes de forma equivocada, Macora, exigir da mulher, por exemplo, que sofre uma violência, vão exigir que ela tenha uma reação de resistência, de luta, o que a gente sabe que não é sempre essa a situação esperada. Inclusive, é comum que a mulher
fique imobilizada, que fique absolutamente paralisada quando sofre um ato sexual. Então, a literatura, né, vai dizer sobre isso, sobre esse comportamento, e quando, da mesma forma como tem esse mito, há outros, quando a gente vai falar do que antecede mesmo a violência, né? Então, quando a gente fala em consentimento, a gente diz que o consentimento é muito mais do que um sim. O consentimento não é algo simples, não é algo fixo, e ele precisa ser, Marco Aurélio, livre, consciente e contínuo. Ou seja, o silêncio por si só nunca vai ser o consentimento. A ausência do não também não significa um sim. A gente precisa evoluir para passar a analisar, por exemplo, que o não pode não ser dito muitas vezes por uma mulher em razão de medo, em razão de confusão, em razão de pressão, em razão de constrangimento, em razão de uma tentativa de evitar o conflito, mas que não é um ato que a mulher deseja e que ela quer, não é charme, que a gente ainda tem ainda isso muito na cultura presente. Pode acontecer também, Marco Aurélio, uma outra situação que a gente precisa trabalhar é de alguém mudar de ideia nesse meio do caminho. Há uma tendência de achar que não, porque a mulher aceitou sair, porque a mulher aceitou, por exemplo, um encontro, ela quis tudo aquilo que veio depois. E não, às vezes mesmo no início de uma situação em que ela deu um consentimento e que ela está de fato se relacionando com aquela pessoa, ela, em algum dos atos ali, ela diga não. E aí, o sim inicial não permite que aquele ato seja praticado. Há casos também em que o consentimento, ele pode ser difícil ou até impossível de ser dado. Por exemplo, nas relações que a gente fala que tem já um traço de desigualdade, poder, de hierarquia. Isso acontece muito se a gente fala de relações de trabalho, se a gente fala de práticas religiosas, por exemplo, em contextos também em que há muita dependência emocional, um medo de represália, uma obediência automática, pressões sociais ou pressões afetivas. Tudo isso precisa ser considerado quando a gente fala que o consentimento ele tem que ser livre, porque estar livre é justamente o que vai dizer que a pessoa, se está sem condições, por exemplo, de discernimento, se ela está sob efeito de álcool, está embriagada, que está em estado de confusão mental, que está inconsciente, ou que é incapaz de compreender por qualquer motivo aquilo que está acontecendo. Ela é incapaz, na verdade, de consentir. Se eu estou numa situação que tem uma coação, se tem uma ameaça, se tem uma violência, se tem uma intimidação, isso também não é consentimento. Se a pessoa é um adolescente ou uma criança menor de 14 anos, não existe consentimento nessas hipóteses. Em todos esses casos, a gente não admite que se fale em consentimento. A violência, ela é inclusive presumida. Se é uma situação que tem um abuso de poder, como nessas situações que a gente mencionou, de hierarquia, de dependência, de vulnerabilidade, não existe consentimento também. O consentimento que a gente vai buscar, afinal, o que é esse consentimento? É um consentimento que ele é livre, ele é sem pressão, ele é sem imposição, ele é revogável, ou seja, tem sempre essa possibilidade de mudar de ideia ali no meio do caminho. Ele é um consentimento que ele é informado, ou seja, eu conheço os riscos e as consequências do que eu estou consentindo, porque é só dessa forma que eu sou capaz de forma precisa de expressar esse consentimento. E a gente fala muito que ele tem que ser específico também, ou seja, ele é para aquela atividade que eu fui convidada. Não significa que é para tudo, eu não posso presumir que ele é para tudo. Ao mesmo tempo em que ele tem que ser um consentimento que a gente passou a trazer nessa cartilha, que é aquilo que a gente fala de consentimento entusiasmado, consentimento afirmativo. Ou seja, que a gente passe a praticar um consentimento que é de forma direta, que é de forma livre, que é de fato de vontade daquela pessoa. E aí, Marco Aurélio, a gente traz de forma muito interessante uma prática que a gente observou lá em Berlim, num cartaz de rua, e a gente traz essa prática para justamente poder trazer, então, como é que a gente pratica esse consentimento afirmativo? Como é que uma pessoa pode pedir o consentimento e manter o clima? Como é que a gente garante que aquilo pode ser observado? E a gente traz alguns exemplos, né? Posso mesmo te beijar? Aqui eu posso tocar? Você está gostando? Perceber as reações realmente daquela pessoa ao toque, ao que está acontecendo, se agrada, enfim, conversar sobre essas coisas. Sempre entender que é válido dizer não a qualquer momento. Muitas das vítimas que a gente atende aqui, Marco Aurélio, carregam consigo uma autoculpabilização. E às vezes, em muitos casos até,
porque deu sim em algum momento, ou deu sim para algum dos atos, mas não deu um sim para o que de fato veio a ser praticado. E aí, uma resistência delas em muitas vezes levar a fazer uma denúncia por falta de consciência de que aquilo se tornou um ato violento, ainda que inicialmente tivesse sido consentido, da mesma forma como há uma dificuldade dos profissionais que vão passar por esse atendimento de entender que o fato de ter sido dado aquele sim não indica que não tenha havido essa violência depois, porque em um determinado momento o sim foi interrompido. Então é isso que a gente vai buscando trabalhar nessa cartilha, além de trazer toda uma reflexão sobre as consequências da violência sexual, sobre, por exemplo, as reações das vítimas. Porque o senso comum, ele tende a criar um perfil caricato dos crimes sexuais, né? A gente fala no crime sexual, a pessoa já pensa que vai ser num beco escuro, né? A vítima padrão, como é que ela vai estar ali naquela situação, como que ela vai reagir. Mas a verdade é que, primeiro, a gente não tem uma padronização. Vítimas reagem de diferentes formas. Muitas vezes, elas podem acabar se submetendo ao ato sexual sem oferecer uma resistência física, não por consentimento, mas para tentar sobreviver, para tentar evitar uma escalada da violência, né? Que aquele ato fique mais violento ainda, pelo fato dela esperar que aquilo vai acabar rápido, se concentrar em tentar fazer com que aquilo passe rápido naquela cabeça para preservar a própria vida, ou por uma própria incapacidade mesmo de reagir. É interessante quando a gente fala em roubo, ninguém diz, né? Mas e você reagiu? O que você fez? Você lutou? Você lutou com a pessoa que estava em posição de te roubar, né? Houve uma luta corporal? Não, a gente não exige. Mas quando a gente fala na violência sexual, a gente quer perguntar por que não gritou por socorro, por que não houve uma reação dessa ou daquela outra forma, e esquecendo desses comportamentos, né, que a literatura traz, né? E fazendo aquele julgamento, que é um julgamento, na verdade, muito mais baseado nesse perfil caricato, muito mais baseado em mitos do que propriamente naquilo que a vítima vai ter de comportamento esperado quando a gente sabe que não há um comportamento padrão. Para ter acesso à cartilha, as instituições podem conseguir, podem acessar, como é que funciona isso? Cartilha é pública, a gente faz esses materiais públicos justamente porque eles sejam amplamente acessados pela população. Uma busca, né, pela cartilha do consentimento da Casa Lilian no navegador vai ser possível encontrar, a gente disponibilizou ela de forma pública quando foi dar a publicidade, né, do lançamento da cartilha. Pelo site da Casa Lilian também é possível acessar, enfim, e para quem tem alguma dificuldade, pode entrar em contato com a gente, coloca Casa Lilian no navegador, lá tem os nossos contatos, e a gente disponibiliza, vai ser um prazer. Essa cartilha já vem sendo utilizada, inclusive, fora do estado de Minas Gerais, né? O Ministério Público do Rio de Janeiro, inclusive, pediu acesso a essa cartilha, vem também fazendo uso para suas redes. É algo que a gente quer realmente que seja amplamente divulgado para que a gente consiga avançar nessa temática e cada vez mais avançar em termos de proteção, acolhimento e reparação para as vítimas. No Rádio MP Entrevista de hoje, a gente conversou com a promotora de justiça Ana Tereza Giacomini, coordenadora da Casa Lilian, Centro de Apoio às Vítimas do MPMG, sobre o lançamento de uma cartilha que traz orientações para os profissionais que trabalham com vítimas de violência sexual. Até a próxima. Rádio MP em todo lugar ao seu lado. Siga a gente nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial. Para mais informações, acesse mpmg.mp.br.